Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Concluindo aqui esta mensagem, agora é o tópico B, e o tema é Terã e sua incapacidade de vencer a dor. Livro de Gênesis capítulo 11, 28, 31 e 32 e Gênesis capítulo 12, de 1 a 5. A conclusão desta mensagem, eu relatava que muitas pessoas se identificam com esse texto, não é verdade? Com uma vida de Terã. E as pessoas que vivem nas drogas, mãe que querem que seus filhos saiam das drogas, mãe que querem que o esposo seus filhos deixem de beber, porque vivem 24 horas viciados, são viciados, maridos que batem, que machucam. Então, pessoas que elas são martirizadas, né? Elas, bem dizer assim, elas acarretam na vida estas dores, essas lágrimas, né? Este sofrimento que parece que nunca termina. E quantas vezes muda de lugar, muda de cidade, muda de igreja, muda até de roupa, às vezes toma até atitudes de tomar assim, vamos dizer assim, hoje eu não quero mais isso e pronto, eu acredito que eu não vou fazer mais isso, quando se menos espera estar novamente. É o fumo, fumando, bebendo e quantos outros males, a depressão, talvez seja um filho que faleceu, que até hoje você não aceita isso e vive a vida inteira amargurada. E com outras coisas que surgem na vida, não é verdade? Projetos de relacionamentos que não dá certo, que você se empenha tanto e de repente você é desprezado. Vice-versa, você ou você no sentido homem e mulher. Então, o Terã, ele abrange um ambiente muito grande, porque aqui ele envolve um indivíduo, envolve o casal, envolve a família. Tá entendendo? Aqui é o caso da família dele. É a família dele que está envolvida aqui. Ele tentou sair de Ur dos Caldeus após a morte do seu filho e prosseguiu para uma terra Canaã, um novo. Canaã é uma terra de promessas, onde ali não só a prosperidade, mas a paz, a de abundância, não é verdade? Porque tudo seria bom, não só para ele, que ele já estava de idade, mas para os seus filhos, que ele ainda tinha. Ele não queria que fosse viver naquele ambiente negativado ali, que o dos caldeus, porque a Bíblia não relata o que aconteceu com sua esposa, mas certamente já ter morrido também. Então, quando morreu o filho, ele se desesperou. Aí saiu. Vamos. Fez um projeto grandioso de alcançar aquela terra prometida. E você também tem se empenhado, você tem derramado lágrimas, você tem acreditado em Deus, é verdade? Mas que você não tenha sido crente, ainda não conhece Deus, mas quer dizer que tem um Deus que assiste você, como também assiste esse povo. Abraão não conhecia a voz de Deus. Abraão só foi conhecer a voz de Deus no capítulo número 12. Capítulo número 12, versículo 1, quando Deus então fala para Abraão, sai do meio da tua terra. Então ele veio conhecer a voz de Deus nesse ponto, nessa altura do campeonato. E na altura do campeonato, o pai dele já tinha morrido, e ele já tinha construído muitas posses. Então acontece isso, às vezes você não serve aos deuses pagãos e esses deuses pagãos nada podem fazer por você, quer dizer, mas não se desespere, porque há um Deus que te assiste. E ele vai alcançar a tua vida assim, a partir do momento que tu virar o rosto para com ele. Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele não pensou duas vezes. Abraão, vai para Canaã, Deus falou. Terra de promessa, terra de sonhos, terra de esperança, terra de paz. Terras de negócio. Os negócios não dão certo, você cria uma empresa e nada dá certo, você fica frustrado, você quer se matar, as dívidas, você tem inúmeras dívidas e você não sabe mais o que fazer, eu quero dizer uma coisa, não se desespere, põe na mão de Deus, Deus lhe assiste, Deus conta com você, porque Ele tem poder. Louvado seja o nome de Jesus. A diferença está aí. O pai de Abraão morrer e serve nos deuses pagãos, e Deus, então, se manifestou na vida de Abraão e falou, não, agora tu vai conhecer um Deus Todo-Poderoso, que sou eu. Jeová Jireh, Deus de providência. Jeová Rafá. Jeová Shalom, são os nomes de Deus, Deus de paz. Jeová Nissim, Deus é minha bandeira. A forma como Deus se apresenta. E o Senhor se apresenta, eu sou a cura, eu liberto.
Eu sou Deus de paz, eu sou o pão que alimenta a tua vida. O Senhor, Ele liberta a todos. Então, se não se desespere, põe na mão de Deus, acredite. Louvado seja o nome de Jesus. Os muitos deuses de Terã e sua muita fé neles não puderam libertar da dor, desamparo e perca. Parecia que o destino que ele e sua família vivesse refém daquele gemido. Olha só. Abraão não imaginava que quem era ou seria este que o chama para uma terra bendita. Abraão não viu que os deuses de ouro, pau e prata não conseguiu fazer chegar lá em Canaã. Abraão viu que esses deuses não conseguiu. Abraão ouviu a voz de Deus e creu que haveria alguém que tinha muito mais do que um destino pré-traçado, sem perspectiva de mudança. Em que você anda botando sua fé? Nos seus ideais? Em que você anda botando sua fé? Nos seus amigos? No seu que anda ao seu redor? No macumbeiro? Não adianta, não adianta, meu amigo, minha irmã. Você que está ouvindo esse vídeo, não adianta. Se não for num Deus todo-poderoso ao qual até as trevas obedecem, você jamais sairá deste ciclo. Você vai morrer em Harã, você tem que sair de Harã. Você tem que acreditar em um Deus todo-poderoso, o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, Senhor. Com S maiúsculo. Abraão ouviu a voz de Deus e creu. Abraão creu que havia este Deus que poderia escrever um futuro e uma história no seu poder. Você está entendendo? Deus estava disposto a fazer Abraão superar toda a sua história de dor, lamento, tristeza, lágrimas e etc. Algo que os deuses de seu pai não conseguiu. Deus muda a história de Abraão. Começou com o nome. Abraão é levado. Porém, Deus falou assim, você vai ser Abraão, pai de multidão. Para quem era estéril, a esposa, já começou bem. Para quem estava preso, enraizado ali no núcleo familiar, no convívio da história, vamos dizer assim, da cultura, pagando seu pai, já começou bem. Deus o chamando, tirando para uma terra bendita, louvado seja o nome de Jesus. Você precisa tomar atitude. Você tem que bater a poeira, criar uma nova história neste Deus Todo-Poderoso que eu estou falando aqui. Ele se manifestará na sua vida a partir do momento que tu voltar, virar teu rosto para com ele. Abraão virou o rosto para com o Senhor, ou seja, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Você precisa sair daí. Sai de Harã. Este ciclo vai lhe matar. Este ciclo não vai deixar a sua família frutiferar e ser próspera. Porque a tristeza, a amargura, este convívio negativado vai se consumindo, e os que nascem vão crescendo assim. Deus queria que Abraão e sua descendência fosse um povo que buscasse a Deus, que viesse louvar o nome do Senhor, e assim foi. Por isso que Josué, no capítulo 24, versos 2, olha, chamou todo mundo ali, diz assim o Senhor, do outro lado desta terra morreu seus pais, porém eu tirei Abraão à força. Quando se tira alguém à força, meu irmão, tira daquilo que está enraizado. Você já viu tirar uma planta, você quebra a raiz, quebra tudo? Pois é, Deus tirou ele à força. E cria uma nova história. Deus precisa tirar você à força desse convívio que você vive negativado, desta vida escura. Ah, mas eu tenho que deixar isso. Não, não olha para o que você vai ter que deixar. Você só tem que seguir, obedecer a Deus. Larga o vício, larga a droga, toma atitude, aceita Jesus Cristo como teu Salvador, e tu vai ver Deus mudar o teu cativeiro como mudou de Abraão. Deus deu filho para Abraão, Deus mudou o nome de Abraão, e Deus fez coisas extraordinárias, e Deus já disse, aquele que te amaldiçoar serás, aquele que tu amaldiçoar será amaldiçoado, aquele que tu abençoar será abençoado. E assim Deus escreveu toda a história de Abraão, e nós temos até hoje grandes nações judaicas, que é providência de Deus, nascido de Isaac, seu filho. Por isso que eu quero dizer para você, conclusão desta mensagem, Deus, ele assiste a sua vida. Qual que é o problema da sua vida? O que você está vivendo amargurado? Levanta-te e acredita num Deus Todo-Poderoso, porque Ele há de fazer muito sobre a tua vida. Aceita Jesus Cristo como teu Salvador e tu verás a grande bênção de Deus sobre a tua vida. Então disse o Senhor, Abraão, sai daí. Assim partiu Abraão, capítulo 4. Como o Senhor lhe tinha dito,
E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Você precisa sair de Harã e receber as bênçãos de Deus. Que Deus abençoe a você e curte aí, dá aí um link e louve a Deus por esta mensagem. Eu acredito que você vai ser poderosamente contemplado pela presença de Deus. Que Deus abençoe poderosamente. Amém.